Antes do dilúvio, antes dos impérios, antes das guerras que mancharam a história, um homem levantou a mão contra o próprio irmão, e o mundo nunca mais foi igual. E o mais assustador não é apenas o crime de Caim, mas a sombra que nasceu naquele instante, porque ela ainda caminha entre nós até hoje. Então, já deixa o like agora, porque essa história não fala só sobre o passado, ela expõe o lado escuro do coração humano. No começo, a terra ainda guardava o silêncio de uma criação recente, e Adão e Eva tentavam viver carregando a dor do Éden perdido. Fora do jardim, tudo parecia mais duro, mais pesado, mais cruel, como se cada amanhecer lembrasse ao casal aquilo que haviam perdido para sempre. Mesmo assim, a vida continuou, e com o tempo nasceram filhos, trazendo esperança para uma família marcada pela culpa, pelo exílio e pela saudade. O primeiro foi Caim, forte, determinado, ligado ao solo, um homem de mãos endurecidas, acostumado a arrancar alimento de uma terra ferida. Depois nasceu Abel, pastor de ovelhas, sensível ao ritmo dos campos, atento aos sinais do céu e ao valor silencioso das pequenas coisas. 2 irmãos, 2 vocações, 2 formas de enxergar o mundo, e talvez ali, muito antes do crime, já existisse uma rachadura invisível crescendo. Porque tragédias não começam no momento do golpe, mas, muito antes, dentro de pensamentos alimentados em segredo, em comparações, frustrações e feridas caladas. O tempo passou, e chegou o dia em que os 2 decidiram apresentar ofertas ao Senhor. Um momento solene, decisivo e carregado de significado. Caim trouxe frutos da terra, resultado do seu esforço, da sua rotina, do suor que escorria de seu rosto diante do campo difícil. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do rebanho, as melhores partes, aquilo que representava honra, entrega, reverência e verdadeiro valor diante de Deus. A Bíblia diz que Deus atentou para Abel e sua oferta, mas não atentou para Caim e o que ele havia apresentado. E aqui nasce a pergunta que atravessa séculos. O problema estava no presente entregue ou no coração que segurava a oferta? Porque há pessoas que dão algo a Deus, mas nunca entregam a si mesmas. E essa diferença invisível pesa mais que qualquer sacrifício. Quando Caim percebeu que sua oferta não foi aceita, algo escuro começou a se mover dentro dele como fumaça subindo em silêncio. Seu rosto caiu, o peito endureceu, e o irmão que antes era apenas irmão começou a se tornar espelho, comparação e ameaça. A inveja quase nunca se apresenta gritando. Ela chega sutil, se veste de injustiça, se alimenta de orgulho e convence a alma ferida. Deus então fala com Caim, e esse detalhe torna tudo ainda mais forte, porque o aviso veio antes do desastre acontecer. O Senhor pergunta por que ele estava irado, por que seu semblante havia mudado, e oferece uma chance real de dominar o mal. Era como se Deus dissesse: Caim, ainda dá tempo, ainda existe retorno, ainda há escolha, ainda há uma porta aberta. Mas junto com a advertência veio uma imagem terrível. O pecado jaz à porta, desejando dominar você como uma fera pronta. Essa cena é poderosa, porque mostra o mal não apenas como erro, mas como algo que observa, espera e avança quando encontra brecha. Caim ouviu a voz de Deus, mas preferiu alimentar a própria mágoa, e toda vez que a mágoa vira alimento, ela cobra sangue. Talvez ele tenha começado lembrando a rejeição, repetindo a cena na mente, distorcendo tudo, inflamando o orgulho até perder a lucidez. Abel provavelmente não imaginava nada, porque os golpes mais cruéis da história quase sempre vêm de onde deveria haver proteção e amor. Então, Caim chama o irmão para o campo, longe da casa,
longe dos pais, longe dos olhos de qualquer testemunha. O campo, que deveria ser lugar de trabalho e sustento, se tornaria palco do primeiro homicídio, do primeiro sangue humano derramado pela violência. Não sabemos as palavras exatas trocadas ali. E talvez esse silêncio bíblico torne tudo ainda mais perturbador e assustador para quem escuta. Em algum instante, a tensão virou ataque, e Caim se levantou contra Abel, transformando inveja em ação, raiva em morte, irmão em vítima. O chão recebeu o sangue de Abel, e a criação inteira pareceu tremer, porque algo irreversível havia entrado no mundo humano. Até então existia pecado, sim, mas agora o pecado tinha corpo caído, respiração interrompida e uma família condenada a chorar. Imagine Adão e Eva recebendo essa notícia, depois de já terem visto a morte espiritual entrar no mundo por causa deles. Agora, diante deles, a morte ganhava rosto concreto, e esse rosto era o do próprio filho estendido no chão. Mas a história não para no crime, porque depois do ato vem o momento que mais assusta quem pensa estar escondido. Deus pergunta a Caim: "Onde está Abel, teu irmão?" Não porque não soubesse, mas porque queria confrontar o culpado com a verdade. E Caim responde com frieza que atravessa os séculos: "Não sei. Sou eu guardador do meu irmão?" Essa resposta revela algo aterrador, porque mostra um homem já endurecido o bastante para mentir depois de matar e ironizar depois de pecar. O pecado não satisfez Caim. Ele o deformou, endureceu sua consciência e roubou dele até a capacidade de lamentar sinceramente. Então, vem uma das frases mais pesadas das Escrituras. A voz do sangue de Abel clama da terra ao Senhor. O sangue inocente tinha voz, e aquela voz subia aos céus, exigindo justiça, revelando que nenhum crime fica enterrado para sempre. Deus então declara a sentença. A terra, antes difícil, agora rejeitaria ainda mais Caim, tornando sua vida marcada por fuga e inquietação. O agricultor que vivia da terra passaria a experimentar esterilidade, como se o próprio solo se recusasse a cooperar com suas mãos. Caim percebe o peso da condenação e teme que outros o matem, porque quem espalha terror acaba prisioneiro do próprio medo. E aqui aparece outra tensão profunda da narrativa. Mesmo julgando Caim, Deus ainda coloca um sinal sobre ele e limita a vingança. Isso não apaga a culpa, não diminui o horror do crime, mas mostra que a justiça divina nunca é descontrolada nem cega. Caim sai da presença do Senhor, e essa talvez seja a parte mais sombria, porque pior que o castigo é viver distante de Deus. Depois ele constrói cidade, gera descendência, deixa marca no mundo, como se tentasse erguer estruturas externas para esconder o vazio interior. E quantas vezes ainda fazemos isso hoje, construindo imagem, sucesso e aparência para não encarar a desordem que cresce por dentro? A história de Caim não é apenas sobre assassinato, mas sobre orgulho ferido, inveja cultivada e resistência à correção divina. Ela mostra que a batalha decisiva quase sempre acontece antes da explosão, no secreto da alma, onde ninguém vê o perigo crescer. Toda pessoa tem momentos em que o pecado jaz à porta, esperando reação, alimentando ressentimento, oferecendo justificativas para pensamentos destrutivos. E toda pessoa também recebe alertas, pequenas luzes, correções, convites ao arrependimento, oportunidades silenciosas de parar antes do abismo. Caim ignorou esse momento e, por isso, sua história virou espelho sombrio para toda geração que brinca com a inveja. Abel morreu, mas sua fé continuou falando, porque a violência pode silenciar uma voz na terra, nunca apagar seu testemunho diante de Deus. Caim viveu, mas
carregando dentro de si uma noite longa, dessas que nenhum caminho, nenhuma cidade e nenhuma distância conseguem curar. O primeiro crime da humanidade, portanto, não nasceu de uma arma, nasceu de um coração que rejeitou confronto, correção e humildade. E talvez seja isso que torna essa história tão atual, porque o mal mais perigoso ainda não começa nas mãos, começa no interior. Se essa narrativa te fez pensar, então compartilha este vídeo, porque entender a sombra de Caim é o primeiro passo para não viver dominado por ela.